Pois bem, estamos de volta, estamos gravando, a tela está aí para vocês, o slide, né? A partir de agora, então, a gente começa a conversar a respeito da confirmação do negócio jurídico, que é esse tema que nós já conversamos. Tem bastante conteúdo mesmo, é bem carregado. Agora nós temos aí o tema da confirmação do negócio jurídico, né? No qual nós vamos tratar do que já foi dito agora há pouco, só que agora de forma mais detalhada e sistematizada, tá? Ó, a confirmação do negócio jurídico, primeiro ponto que você tem que ter em mente, anota lá ou grifa, ela só é possível nos casos de anulabilidade, tá? Eu jamais vou ter confirmação nos casos de nulidade, por conta da gravidade que é a nulidade absoluta, né? Ela não permite confirmação. Só a nulidade relativa ou anulabilidade. Tá? Isso vai estar no artigo 172 do Código Civil. Artigo 172. Ele estabelece assim, ó, o negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Tá bom? Então, essa é a primeira ideia, que só nos anuláveis. A segunda ideia é que a confirmação retroage a data da prática do ato, da celebração do negócio. Aqui, ó, esse pedacinho final aqui. A confirmação pode ser expressa ou tácita, nós já vamos falar disso. E o importante é que a confirmação, então você anota aí porque não está no material, a confirmação tem efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, tá? Retroativos. E aí, claro, né? Ela pode ser expressa ou tácita. Ora, naquele negócio que foi celebrado, por exemplo, por um relativamente incapaz, sem assistência, a princípio é possível que ele seja anulado, né? Porque ele está dentro das causas do 171. Mas imagine a situação na qual o responsável legal por esse adolescente vem e, em um novo documento, uma manifestação de vontade, ele confirma um negócio praticado, por exemplo, pelo seu filho ou pelo seu tutelado, né? Então, eu, fulano, ou eu, fulana, responsável legal pelo adolescente tal, confirma o negócio jurídico celebrado por ele e pela outra parte, referente a tal assunto. Isso é uma confirmação expressa. Ou o sujeito que praticou o negócio porque foi enganado. É difícil acontecer, mas hipoteticamente, né? Com o negócio praticado com dolo, e daí o sujeito que foi enganado, ele vem e expressamente, não é? Declara que concorda com o negócio. Isso está no artigo 173. O ato de confirmação, vamos lá, o ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Então, é uma declaração de vontade, seja da própria pessoa, ou, no caso do relativamente incapaz, do seu assistente, que traz a confirmação do negócio. Então, isso é a confirmação expressa, não há muito mais o que ser debatido. Por outro lado, nós temos a confirmação tácita. A confirmação tácita é aquela na qual, por óbvio, não existe documento, né? Não existe documento expresso,
Mas existe um comportamento. Lembra que falamos lá anteriormente, né? Diferença do tácito, do presumido e do expresso. Então, do comportamento do interessado, ou do que seria interessado em anular o negócio, extrai-se que ele concorda, que ele confirma o negócio praticado. Então tá aí, deixa eu ver se está na tela, né? Aqui, ó. A obrigação já foi cumprida em parte pelo devedor, ciente do vício. Então, mesmo sabendo que o negócio é viciado, o devedor, que é o interessado, ele cumpriu, significa que ele concordou, ou quando ele deixou consumar a decadência do direito. Qual direito? O direito de anular. Então, do comportamento do sujeito, nós extraímos que ele quer que o como está. O artigo 74, né? É excusada a conversa, ou seja, apesar de não haver confirmação expressa, já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Ou, é claro, né, não está aí no artigo, mas interpretando junto com o artigo 178, quando passou em albis o prazo para buscar a anulação do negócio e o devedor, o interessado, nada fez, né? Claro que essa confirmação ela não pode prejudicar o direito do terceiro, né? Como a gente sempre fala, o terceiro de boa fé é sempre protegido pelo ordenamento. Então tem o exemplo aí, né, da venda do imóvel feita por relativamente incapaz sem estar assistido. E que o vendeu também a terceiro, assim que completou a maioridade. Nesse caso, não pode confirmar a primeira alienação para não prejudicar os direitos do segundo adquirente. Então, nesse caso, é um adolescente espertão, né? Ele vendeu primeira vez, o mesmo imóvel, ele vendeu uma vez enquanto incapaz. Quando ele fez 18 anos, aqui é uma hipótese, né? Quando ele fez 18 anos, ele vendeu de novo. Ora, o sujeito que fez a segunda aquisição, ele não pode ser prejudicado pela confirmação do primeiro negócio, porque senão ele perderia o bem, né? Então, nesse caso, não é possível confirmar com relação ao primeiro negócio. Ah, mas e o sujeito que foi prejudicado lá no primeiro negócio? Ele pode pleitear perdas e danos, né? Pode pleitear o valor equivalente. Algo sempre que a gente tem que entender, que se eu não conseguir devolver o bem efetivamente, eu tenho que converter isso em perdas e danos, tá? Então a vítima não fica sem ressarcimento. No que diz respeito vou repetir a confirmação tácita, então. A tácita é aquela que, pelo comportamento do interessado em anular o negócio, nós deduzimos que ele não pretende exercer esse direito de anulação. Seja porque o prazo para fazer isso, quando cabível, já passou. Quando cabível, não, sempre é cabível, né? Seja porque o prazo já passou, ou seja porque o devedor, em tese prejudicado, já cumpriu a obrigação, seja no todo ou seja em parte. Se ele já deu início ao cumprimento do contrato, mesmo sabendo do vício, isso é importante, ele tem que saber que o vício existe e mesmo assim ele cumpriu o negócio. A lei diz o seguinte, olha, se você sabia do vício, você não devia ter cumprido o contrato, você deveria ter buscado meios para anulá-lo, né? Diferente a situação daquele que ignora o vício, né? Ele cumpriu o contrato, o negócio, mas ele ignorava o vício. Então, eu não posso dizer que ele quer confirmar o negócio, tá? Só que essa cláusula de não saber do vício também não pode ficar em aberto para sempre. Mesmo não sabendo do vício, corre contra ele o prazo
por exemplo, de 4 anos para desfazer o negócio. Ficou mais claro agora, será? Legal. Pois bem. Ah, sim, legal, beleza. Show de bola. Eu estava tentando entender o que, que era isso, né? Será que é alguma gíria nova? Uma- É porque eu tô na época da que a gente falava gíria, bicho, né? É uma brasa mora, tá certo? Então, dito isso com relação a, a confirmação tácita e expressa, a gente fala rapidinho aqui no próximo tópico do pronunciamento de ofício da nulidade, que na verdade nós já abordamos anteriormente, mas aqui então agora para a gente ir passando e sistematizando. Então, como eu disse para vocês antes do intervalo, a nulidade absoluta, né? Ela é de pleno direito, quer dizer, a lei está dizendo que é nulo, né? E ela deve ser pronunciada de ofício pelo juiz quando conhecer o negócio ou seus efeitos e a encontrar provada. Isso está no artigo 168, né? Tá assim, ó. As nulidades, 168, parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz. Devem, tá vendo? É uma ordem, né? Quando conhecer do negócio jurídico, óbvio, né? O caso precisa chegar até o juiz, ou dos seus efeitos, é uma forma de conhecer o negócio também, e as encontrar provadas. Então, a nulidade absoluta, ela não. Isso, na verdade, é uma decorrência lógica. Quem alega tem que provar, não é? Então, se encontram-se lá no processo devidamente demonstrada essa nulidade, né? Então compete ao juiz declará-la, ainda que não tenha sido provocado para isso. E olha que interessante esse final, ó. Não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Ora, quando eu falo, por exemplo, de uma nulidade absoluta, porque faltou obediência à forma, por exemplo, escritura pública, o juiz, quando ele reconhece essa nulidade, quando ele se depara com essa nulidade e comprova que ela efetivamente existe, e nesse exemplo é muito simples, né? A lei manda fazer por escritura pública e está lá a escritura particular. O juiz ele não pode arrumar esse defeito. Não pode o juiz, por exemplo, determinar a parte proceda à lavratura da escritura pública e junte aos autos. Não. O juiz não pode fazer isso. O juiz aqui está limitado a declarar a nulidade do negócio. Ponto. Ora, penso que tem alguma razoabilidade. O juiz agora vai ficar tutelando negócios jurídicos de particulares, é isso? E arrumando o que tiver errado? Pô, na próxima vez que eu for fazer o negócio, eu mando para ele antes. Excelência, tá certo assim? Posso fazer? O juiz não se presta a isso, tá? É, com, com relação ao novo Código de Processo Civil, então, quando a parte peticiona, ou peticionava, mas peticiona ainda, vai, acontece muito. Quando a parte peticiona e o autor da ação, né, faz lá a petição inicial, e a petição inicial tá capenga, né, o advogado não sabe fazer uma petição inicial, é isso. O Código Civil atual manda o juiz abrir prazo. Isso é uma discussão que você pode levar depois para as aulas de teoria geral do processo. O juiz manda abrir prazo, o código manda o juiz abrir prazo, desculpa, de 10 dias para consertar o erro. Mas não só isso, pasmem, o juiz tem que mostrar para o advogado onde que ele errou. Eu sinceramente acho
que foi um pouco demais, tá? Na vontade de fazer um processo efetivo, um processo que responda aos anseios sociais, eu achei que passou um pouco do ponto. Né? O juiz agora ele tem que ensinar o advogado onde que ele errou. Na minha opinião, já tinha que indeferir de plano, entendeu? E ele que vai estudar e faça outra melhor. Né? Mas, enfim, isso sou eu falando, tá? Não é caso de reconvenção, tá, Adeilson? A reconvenção seria um contra-ataque do réu. Né? Nesse exemplo aqui, nem réu tem ainda. Nem foi citado ainda, tá? É só assim para eu poder desabafar um pouco e internar a minha indignação com algumas coisas. Vamos adiante. Nós estamos aqui falando do pronunciamento do ofício, de ofício. Então, veja, com relação à nulidade absoluta, o juiz é obrigado a pronunciar de ofício. Com relação à nulidade relativa, ele não pode fazer. Tá? Então, na absoluta, o juiz está errado se não pronunciar, e na relativa, ele está errado se pronunciar. Beleza? Tranquilo até aqui? Podemos ir adiante? Tá cedo para perguntar isso, eu sei, mas é o hábito. Depois é um outro tema que nós já falamos também, mas eu vou voltar, porque está aí na sequência. A imprescritibilidade do negócio nulo. É dizer o quê? O decurso do tempo em um negócio nulo não torna o que era errado certo. Tá? Então, como eu falei antes do intervalo, o negócio nulo ele pode passar 5, 10, 30, 100 anos e ele ainda vai poder ser alegado. A nulidade, né? A nulidade absoluta. Por quê? Porque volta naquela explicação. Porque a nulidade absoluta, ela viola norma de ordem pública. Ela ataca o ordenamento jurídico como um todo. E isso vem positivado no artigo 169 do Código Civil, que diz o seguinte: o negócio jurídico nulo, só esse, só o nulo, não é suscetível de confirmação, também falamos disso há poucos minutos atrás, nem convalesce pelo decurso do tempo. Portanto, a nulidade ela não é vencida pelo decurso do tempo, ao passo que a anulabilidade é. Tá? Depois vem lá, né? Mas, acho que isso aqui eu estou só repetindo o que já foi dito. O próximo tópico é bacana, porque ele vai aprofundar um pouquinho do que eu falei agora há pouco. O negócio nulo e a eventual produção de efeitos. Ora, até esse exato momento, eu havia dito para vocês a seguinte frase: negócio nulo não surte efeitos, ponto. Né? Inclusive, a decisão que declara a nulidade retroage e vem retirando efeitos até a data na qual o negócio foi celebrado. No entanto, turma, essa regra ela merece uma ponderação. Eu vou em certa medida, como diria o Raul Seixas, né, eu vou desdizer o que eu disse agora há pouco. Tá? Eu disse, mas é uma regra. O negócio jurídico nulo não possui efeitos. Entretanto, em alguns momentos, dada a especificidade do negócio, ele vai produzir efeitos mesmo sendo nulo. Tava bom demais, né? Assim, é raro ter uma certeza no direito, né? E eu acabei de destruir essa certeza que nós tínhamos. Mas primeiro a gente constrói, depois a gente desconstrói e depois reconstrói, né? Mas veja, mas vocês vão entender que é uma situação lógica, que na verdade não poderia ser de outra forma. Ó, imagina
o casamento. O casamento nulo, nós eventualmente o chamamos de casamento putativo. Cadê? Aqui, ó. Casamento putativo. Por que putativo? Porque as partes o celebram acreditando que estão celebrando um casamento válido. Mas, na verdade, estão celebrando um casamento nulo. Tá? Exemplo de novela das 8. Acho que nem na novela das 8 tem esse tipo de exemplo. Isso, exatamente. Pai e filha nunca se conheceram, tempo passa, a vida dá voltas, eles se encontram, se apaixonam, casam e têm filhos. Depois de casados, achando que eram dois estranhos que se conheceram e se apaixonaram. Depois de um tempo, né, geralmente nos capítulos finais da novela, a vilã ou o vilão vem e conta que, na verdade, eles são pai e filha. Ora, com relação a eles, o casamento não pode surtir efeitos. Ou seja, novela do SBT é aquelas que passa de tarde, Juliana. Isso. Com relação a eles, a decisão vai voltar à data da celebração e vai dizer, vocês não são casados. Legal, legal. Tudo bem. Agora, esse casal tem 2 filhos. Vocês acham que teria lógica se o ordenamento jurídico dissesse assim, agora, crianças, vocês são órfãos, civilmente falando? Óbvio que isso não faz sentido. Com relação às crianças, elas continuarão sendo civilmente filhas daquele casal, né? Por uma questão de lógica, e até porque ninguém pediu para nascer ali naquele caso, né? Embora tenha doutrinas que digam que a gente pede para nascer, mas vamos ficar com o jargão de que as crianças não pediram para nascer. Para além dos filhos, esse casal casou na comunhão parcial de bens e amealhou patrimônio. Quer dizer que eles também não vão dividir o patrimônio? Vão dividir também. Né? Ali continua sendo o pai e mãe mesmo, né? Eu penso. Né? No casal, eles são pai e mãe, mas civilmente o marido é pai e a esposa é filha, né? Então ele é pai. Ele é pai. Você não vai poder dizer que ele é avô, né? Ele é pai. Não, eu até peço perdão pelo exemplo, porque gera todas essas dúvidas. Podia ter usado o genro casando com a sogra, né? Mas não sei se ia causar também comoção. Mas, assim, só um exemplo de... você poderia pegar qualquer uma daquelas pessoas impedidas de casar, né? Então, para dizer o seguinte, que mesmo sendo nulo o casamento, ele pode surtir efeitos por uma questão de lógica e uma questão de humanidade, né? Por uma questão de dignidade da pessoa humana, tá? Então, é nesse aspecto. E aí tem um exemplo do direito processual também, só para que a gente possa navegar por outras áreas, tá? Olha só, no direito processual, a citação nula por incompetência do juiz interrompe a prescrição e constitui o devedor em mora. Quer dizer o quê? Que se eu tinha que entrar com ação em Ribeirão Claro. Não, melhor. Eu tinha que entrar com ação na Justiça do Trabalho. Mas eu me equivoquei e entrei na Justiça Civil. E o juiz também não percebeu isso e mandou bala e mandou citar o réu. E o réu foi citado. Turma, a princípio, essa citação ela é nula, porque o juiz que ordenou a citação não poderia ter feito, né? Ele não é juiz do trabalho, ele é juiz de direito. Então, mas mesmo sendo uma citação nula,
ela gera esses efeitos aí. Interrompe a prescrição e constitui o devedor em mora. Então, são exemplos de como atos nulos, de nulidade absoluta, acabam, em determinados casos excepcionais, frise-se bem, excepcionais, gerando efeitos, né? Gerando efeitos. Tudo ok até aqui? Legal. Só assim, para a gente dar uma refrescadinha, né? Pegando o gancho na pergunta da Juliana, porque gera confusão mesmo. Mas olha um caso interessante que o STJ julgou, salvo engano, foi a ministra Nancy Andrighi, que é espetacular, né? Cada julgado dela é uma lição de direito. O caso é assim, ó, por isso que ela não pode casar netos. Então, não sei se eu comentei esse caso já. O casal já. Travou? Veja se voltou, por favor. Voltou. Legal. Então, rapidinho, assim, só para ver como que o direito de família ele é complexo. Então, o casal, já com alguma idade, ele adotou uma menina. Ela tinha, à época, salvo engano, 11 anos de idade. E ela já estava grávida, vítima de abuso por conta do padrasto, salvo engano. Então, foi destituído o poder familiar, ela foi colocada para adoção e ela foi adotada por esse casal. Quando o nenê dela nasceu, é uma tragédia, né? Mas a ministra trouxe uma luz muito bacana para o caso. Quando o nenê dela nasceu, os então avós, né, queriam adotar a criança como se filho fosse. Mas você olha no ECA, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, veda, proíbe que avós adotem netos. E isso chegou ao STJ. E a ministra Nancy Andrighi disse o seguinte: olha, se toda vez que nós nos depararmos com a lei, nós aplicarmos na estrita legalidade, ou seja, de forma seca, desumanizada, nós vamos gerar injustiças. No caso concreto, o nenê, ele já tinha alguma idadezinha, né? Porque o processo demorou até chegar ao STJ, né? O nenezinho reconhecia a mãe, aquela que deu à luz, como irmã e chamava os avós de pais. Então, nesse aspecto, foi flexibilizada essa regra que impede que avós adotem netos, né? É um caso excepcional, graças a Deus, né? Graças a Deus por todas as circunstâncias, mas eu recomendaria, se vocês puderem, né, quem gosta de direito civil, família, leiam os votos da ministra Nancy. Né? Ela é além de ser uma mestra no direito, ela tem muitas lições de humanidade nos seus julgados, né? Acho isso importante, né? Mas é um caso diferente, assim, né? Que chegou até lá. Depois, se quiser, até passo o número do julgado, né? Ela chama Nancy Andrighi. Eu não sei se eu vou saber escrever direitinho, ó. Nancy, eu sei que é com Y aí, e acho que no final aqui tem um H. Agora eu não sei se é no G ou no DRI, mas é algo nesse sentido. Nancy Andrighi. Fera demais. Nossa Senhora. Muito bom. Como tem também na seção criminal, né, o Rogério Schetti Cruz, que é uma lenda também, né, fera demais. E tantos outros, a gente poderia ficar nomeando, são 33, né? Poderia, não lembro o nome deles todos, né? Mas aqueles que a gente se identifica mais com as ideias, a gente acaba lembrando. Muito bom.
Já tinha falado isso para vocês, né, no primeiro termo, né, a diferença do STJ e do STF. O STF quer dizer somos time de futebol, tem 11, e o STJ somos todos de Jesus, 33, é a idade de Cristo. Né? Você não vai esquecer nunca mais. Joia? Beleza. Aí tem aí no nosso material, dando sequência, algumas disposições especiais que merecem a nossa atenção, né? A começar pelo artigo 180. Alguns deles nós já conversamos no semestre passado, tá? Mas a título de lembrança nós vamos falar. O artigo 180 do Código Civil estabelece o seguinte, ó. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Então, aqui, na verdade, fica muito clara a má-fé desse adolescente, concorda? Ele ocultou a própria idade, ainda quando perguntado, né? E isso pode ter gerado prejuízo para ele próprio, né? Então imagina, ele celebrou um negócio lá, ocultando a idade, dando uma despertão, depois ele vê que não tomou prejuízo, ou o negócio não saiu como ele esperava, aí ele fala, tô tranquilo, agora é só eu ir lá e dizer, o negócio é anulável porque eu sou menor. Não, senhor! Existe aqui uma regra muito clara e que, ó, milenar. Ninguém pode valer-se da própria torpeza. Ninguém pode fazer uma maldade e depois querer tirar vantagem dela, tá? Então, fica aí essa ideia. E, além de tudo, a proteção ao terceiro de boa-fé, que é a nossa vaca sagrada, né, do direito civil, proteção ao terceiro de boa-fé. Legal? Alguma dúvida nesse? Tá. Então, vamos lá. O 183 agora. Deixa eu pôr o slide aqui no lugar. O 183, olha lá. A invalidade do instrumento não induza do negócio, sempre que este puder provar-se por outro meio. Então, é importante aquela distinção que nós fizemos, e vez por outra eu repito, o negócio é um ente fictício, é um ente abstrato. Você não toca o negócio, mas o instrumento do negócio, exemplo, o contrato, a escritura, esse sim você toca, esse está no mundo real e ele materializa aquele direito abstrato. Então, se o instrumento... lembrei de uma... Desculpa. Se o instrumento ele tiver eventualmente alguma mácula, alguma invalidade, alguma irregularidade, isso não necessariamente significa que o negócio como um todo será anulado. Desde que eu consiga provar a existência por outro meio. Ora, exige-se a escritura pública e as partes fizeram escritura particular. Eu tenho uma invalidade do instrumento, sim ou não? Mas essa própria escritura particular serve como prova do negócio. Está dizendo, olha, o negócio existe. Nós só fizemos pelo meio errado. Mas existe. Porque, veja, no mundo do direito, no mundo abstrato, o que eu precisaria para ter o negócio? Declaração de vontade das partes, ou a intenção das partes, partes capazes, objeto lícito possível, determinado, determinável, e por aí vai. Se eu consigo abstratamente reunir todos esses elementos, não é porque o corpo do negócio, que é o contrato, tem alguma irregularidade, que isso vai também manchar a alma do negócio, que é a parte abstrata. Conseguindo provar por outro meio,
essa invalidade não macula o negócio. Eu poderia provar por outro meio como troca de e-mails, print do Zap Zap, testemunha. Por que não? Né? Claro que o print e o e-mail não pode ser fabricado, tem que ser autêntico, né? Para isso você vai ter como provar também a autenticidade dessas provas. Mas se eu conseguir de forma indireta provar, pouco importa se o negócio estava, o instrumento, desculpe, estava inválido, isso não vai contaminar o negócio como um todo. Legal? Tudo ok, né? Podemos ir adiante? Então vamos Professor, lá. mas nesse caso que o senhor citou da necessidade de escritura pública, que foi feito de uma outra maneira, Daí cai daí, na nulidade lá, né? sim, mas daí eles vão ter um prazo para regularizar a situação, ou vai continuar daquela forma não correta? Por favor. Se eles vão ter para. Naquele, tá, você está escutando? Beleza. Não, Sim. naquele caso, a escritura pública, que foi feito por uma outra forma, né? Vai continuar daquele jeito, válido o negócio daquela forma, ou as partes vão ter um prazo para regularizar e fazer da maneira correta? É importante assinalar um prazo para fazer da maneira adequada, né? Para que possa se encaixar no mandamento legal. Uhum. Show. Essa parte aqui está acabando já. Essa parte. Depois tem o artigo 184, né? Nós já falamos dele, só vou fazer a leitura para a gente seguir a risca o que está aí, né, no material, tá? O artigo 184, primeira parte, olha só. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se essa for separável, é aquilo que nós conversamos, né? Do princípio da conservação do negócio, onde, se for possível, eu destaco a parte podre, inválida, nula, jogo fora e aproveito a parte válida, tá? Aí na segunda parte também já conversamos. A invalidade da obrigação principal implica das acessórias, mas a das acessórias não invalida a principal. Está aqui na tela. Falamos disso também já no que diz respeito àquela relação entre principal e acessório. Tá? Dando sequência, nós podemos falar do artigo 182. Está aqui, ó. Anulado o negócio jurídico, também já disse isso, mas vamos lá. Anulado o negócio jurídico, ou seja, nulidade ou anulabilidade, travou a minha língua aqui, seja no caso da nulidade ou da anulabilidade, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Então você vê aí uma feita a anulação, seja no caso de nulidade absoluta ou nulidade relativa, voltam as partes ao status quo ante. Já falamos disso, mas vamos lá. O status quo ante. Quer dizer o quê? Como as partes estavam antes do negócio. Então, se eu tinha vendido um imóvel e depois achou-se uma nulidade lá, não vou ficar também, né, elaborando muito exemplo, mas só para entender o resultado. Eu vendo o imóvel por R$1 milhão, o comprador me paga o dinheiro e depois o negócio é anulado.
qual que é a preferência do Código Civil? Que eu receba de volta o imóvel e que eu devolva 1 milhão que eu recebi. Mas imagine que esse comprador já havia, por exemplo, passado o imóvel para frente para um terceiro de boa-fé. Ele não vai poder buscar lá no patrimônio do terceiro, porque o terceiro é hiperprotegido. Então, o que acontece? Ele não me devolve nada, eu também não devolvo nada e fica por isso mesmo, né? No caso porque ele não pode restituir o bem, né? Não, ele me restitui o valor, né? Mas daí 1 milhão por 1 milhão fica do jeito que tá, né? Compensa. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu não posso devolver o bem in natura, material, o apartamento, o carro, o boi, enfim, você pensar, né? O gado, né? Etc. Eu restituo o valor equivalente. Isso é uma regra que se aplica não só aqui no direito civil, mas em outras áreas também. Por exemplo, o sujeito praticou um dano ambiental. Um dano ambiental irreversível. E daí o Ministério Público entra com uma ação civil pública contra esse causador do dano. E lá vem o laudo técnico e diz, olha, o que o sujeito fez aqui na natureza foi tão grave que não tem como, não vai nascer um pé de nada aí onde caiu esse produto químico, por exemplo. Então, o que é feito? É quantificado um valor do dano. E esse valor, no caso de um processo coletivo, né, ele vai para um fundão, onde, a gente fala fundão, né, eu aprendi a falar fundão com o professor Gajardoni, mas vai para um fundo de recomposição dos bens. Tá? Então, é isso que o 182 está dizendo. Quando possível, devolve-se in natura. Quando impossível, restitui-se pelo equivalente em dinheiro. Bom? Tudo ok, né? Fácil. E daí, para nós encerrarmos essas disposições especiais, eu tenho aqui a ideia do artigo 181. Deixa eu arrumar ele na tela, para que a gente encerre essas disposições e vá falar da conversão do negócio. Aqui, ó. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Então, aqui é o sujeito que celebrou negócio com relativamente incapaz, né, por exemplo, pagou e depois descobriu que o negócio era anulável e ele quer reaver o valor. Aqui nós não estamos falando de dolo do incapaz, hein? Não é isso. O dolo do incapaz está lá no artigo 180. Mas nós estamos falando que por circunstâncias do negócio realizado com o incapaz, acabou acontecendo que a parte pagou para o incapaz e agora quer tentar reaver o que foi pago. Na verdade, aqui é uma proteção para os incapazes, né? Que não agiram dolosamente, claro. Dolosamente, eu digo maldosamente, né? Então, esse sujeito que pagou cai naquele jargão, né? Quem paga mal, paga 2 vezes, ou quem paga mal não pode cobrar de volta o que pagou. Assim sendo, se esse pagamento foi feito, foi aproveitado, foi utilizado pelo menor em seu próprio proveito, por exemplo, adquirindo coisas para o lar dele, pagando contas da casa ou próprias, enfim, né? Não há possibilidade de se reaver esse pagamento, tá? Justamente por conta dessa regra de que quem paga errado acaba não tendo direito de repetir o pagamento. Repetir o pagamento eu quero dizer, quer dizer receber de volta, tá bom? Legal, turma? Fácil?
Tudo ok até aqui? Tá. Aí, para encerrar aqui, tinha o tema do casamento, né? Que mesmo nulo produz efeitos, mas isso nós já conversamos agora há pouco, tá? Maravilha. Turma, para encerrar esse tema da invalidade do negócio jurídico, nós temos aí na nossa tela o tema referente, o subtópico referente à conversão do negócio jurídico. O que é isso, né? É a transformação. É assim, pessoal. Eu posso pegar um negócio jurídico. Travou? Obrigado. Será que voltamos? Legal, obrigado. Ó, então, o que é a conversão do negócio jurídico? É a transformação do negócio jurídico. Tá? O que significa isso? Significa que mesmo um negócio nulo, eu não posso confirmá-lo. Isso jamais. Mas eu posso transformá-lo em outro que seja válido. Olha como que o sistema ele é perfeito, né? Ele impede que se confirme algo que está errado, mas ele permite que eu transforme algo errado em algo certo, em algo aceitável juridicamente. Quer ver o exemplo? Vou dar o exemplo e depois eu volto na explicação. Eu tenho um contrato de compra e venda de um imóvel que é considerado nulo. Mas eu posso transformá-lo, claro que desde presentes os requisitos, eu posso transformá-lo em uma promessa de compra e venda que seja válida. Né? Então, a compra e venda. Alguém pediu para entrar aqui, não deu tempo de autorizar. Se reclamar no grupo de vocês aí, por favor, peça para fazer o pedido de novo, que eu clico aqui. Tá? Então, a conversão basicamente é transformar um negócio nulo em um outro negócio, claro que tem que ser de espécie semelhante, né? Que seja válido. Eu dei o exemplo da compra e venda nula, transformada em promessa de compra e venda válida, tá? É claro que os requisitos da compra e venda não são os mesmos da promessa de compra e venda. Então eu posso, me servindo do preenchimento dos requisitos válidos de uma promessa de compra e venda, transformar a compra e venda nula numa promessa de compra e venda que seja válida. Por que isso? Porque é mais vantajoso para o mundo dos negócios eu permitir a conversão do que efetivamente determinar pura e simplesmente a nulidade de um negócio, né? Porque muitas vezes quando simplesmente se decreta a nulidade do negócio sem a possibilidade de conversão, eu estou frustrando o interesse das partes, né? Porque essa nulidade não necessariamente pode ter vindo de Professor, uma conduta dolosa, né? a minha casa tá dando meio que um circuito elétrico e eu não tô conseguindo ficar na aula pelo 3G, mas eu tava aqui até agora. Tudo bem. Bom, desculpa. Maravilha. Imagina. Então, imagina uma compra e venda que não obedeceu lá a forma de escritura pública. Ora, essa compra e venda de plano ela é nula, não é? Mas nós podemos analisar o caso concreto e, se for possível, nós podemos converter essa compra e venda nula em uma promessa de compra e venda válida. Porque não necessariamente na promessa de compra e venda se exige escritura pública.
Então, eu tiro esse requisito e o resto do negócio continua válido. Né? Entenderam? Só para eu poder dar sequência na explicação. Tá. Vou assumir o silêncio como concordância. Então, ficou lá o artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, isso nós já falamos, e nem convalesce pelo decurso do tempo, também já falamos. Agora, olha o 170. Deixa eu pôr na... O 170 já está aqui, ó, em itálico. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, então, no nosso exemplo, a compra e venda nula contém os requisitos da promessa de compra e venda. Subsistirá este, o outro, né, quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Então, eu parto de uma análise da intenção das partes, combinada com o preenchimento dos requisitos do outro negócio, e eu transformo aquilo que era podre em algo que agora é válido. Tá certo? Tudo em ordem até aqui? Alguma dúvida? Tá. E daí, veja, eu tenho dois requisitos que são exigidos para conversão, né? Eu tenho um requisito objetivo, deixa eu pôr na tela, acho que não tá. Eu tenho um requisito objetivo, aqui, que é a necessidade de que o segundo negócio em que se converteu o nulo tenha por suporte os mesmos elementos fáticos. Quer dizer, quando eu converto uma compra e venda numa promessa de compra e venda, eu tenho os mesmos elementos fáticos. Eu tenho comprador, vendedor, o bem e o preço, né? E o requisito subjetivo, que é a intenção das partes de obter o efeito prático. Então, na compra e venda, qual o efeito prático que as partes querem? Um quer alienar o bem, o outro quer comprar o bem, um quer receber o preço, o outro quer pagar o preço. Estando presentes esses dois requisitos, a conversão pode ser realizada sem maiores problemas. Turma, tudo ok até aqui? Tá. Então, eu não vou falar de simulação agora, tá? Vou deixar para tratar disso junto com fraude contra credores. Eu vou abrir um novo material aqui na tela que eu não havia encaminhado para vocês, né? Mas acompanha comigo, vai anotando, depois assiste esse vídeo de novo, se for preciso, nesse pedaço, tá? Nós temos aí mais 35 minutos, 35? 25 minutos no máximo, né, de bate-papo, mas eu quero aproveitar esses minutinhos para introduzir esse tema, que é o tema do defeito dos negócios jurídicos. Só eu abrir ele aqui para a gente ir acompanhando. Bom, depois que nós já falamos da nulidade relativa, enfim, da invalidade do negócio, e vimos lá no artigo 171, inciso 2, que é causa de anulabilidade o erro, dolo, coação, estado de perigo e erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Agora nós vamos preparar e fazer um estudo desses institutos de forma destacada, né? Esse tema, ele recebe o nome de defeitos do negócio jurídico. Ora, turma, o que significa dizer que houve um defeito aqui, no nosso exemplo? Nós estamos dizendo que existe uma... Eu não estou vendo a tela, se travou, eu falei um monte de coisa à toa. Não travou, né? Tá. Nós estamos falando de
defeitos que atuam na vontade dos envolvidos no negócio. Daí dizer, já vai pipocar na tela de vocês aí, daí dizer que nós estamos diante de defeitos do consentimento, né? Vícios de consentimento, ou, no caso da fraude contra credores, de um vício social. Estão enxergando aí a tela? Sim, não, talvez. Chegou aí, né? Legal. Tá a aula 6 aí, mas depois eu vou renumerar, não se preocupa com isso. Então aqui, introdução dos defeitos do negócio jurídico. Turma, o que acontece em regra? Lembra quando nós estudamos reserva mental? Lá na reserva mental nós dissemos o seguinte, olha, a regra é que o que se passa na mente do agente é declarado no contrato, no negócio. Então, a regra é que exista essa harmonia entre um querer interno e externado. No entanto, quando nós falamos aqui dos defeitos do negócio, notadamente nos defeitos da vontade, nós percebemos que existe um descompasso involuntário. Esse é o grande diferencial com a reserva mental, né? O despacho aqui, o despacho é ótimo. O descompasso, ele é involuntário. O sujeito formula uma vontade, muitas vezes, que não corresponde àquilo que ele externa. Ou a própria vontade que ele externa já é equivocada. Quando eu falo que o sujeito atuou com erro, por exemplo, significa dizer que ele equivocou-se sozinho. O erro, ele é não provocado. O erro é espontâneo. Diferente do dolo, quando eu engano a outra parte. Ou no caso do estado de perigo, quando eu preciso conseguir uma cirurgia para o meu filho, para ontem, e para conseguir o dinheiro eu vendo um automóvel que custa 400 mil, eu vendo por 60 mil reais. E a outra parte sabe da minha necessidade. Claro que numa situação de normalidade eu não ia querer vender o carro por 60 contos se ele vale 400 pila, não é verdade? Então, você vê que existe aí um descompasso, um equívoco, um vício mesmo, uma mácula na vontade da pessoa. E quando eu trato da fraude contra credores, aí é um vício social, tá? O fraudador, ele sabe exatamente o que ele quer. Veja, eu devo 500 mil reais, né? Vou pegar alguém que está na minha tela aqui. Devo 500 mil reais para a Bárbara Lopes. E eu sei que daqui 5 dias está vencendo a dívida e a Bárbara vem querer receber. E eu falo o seguinte, eu não vou pagar. Eu vou dar um balão. Eu ligo para o meu amigo Luiz Fernando Gonçalves, explico a situação. Falo, Luiz, eu não estou querendo pagar, cara. E eu tenho 1 milhão de patrimônio. Ou um pouco mais. Vai, eu tenho 1.200.000 de patrimônio e eu devo 1 milhão. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos simular uma doação ou uma compra e venda minha para você, só para esvaziar o meu patrimônio, para a Bárbara não poder receber. Quando essa dívida prescrever, você me devolve e eu te pago uma comissão por ter me ajudado. Veja, combinadíssimo, né? Legal. Peço desculpa para a Bárbara. Claro que eu nunca faria isso com ela e nem com ninguém, mas só para exemplo. Veja, a minha vontade de fraudar é uma vontade que eu sei o que eu quero fazer. Eu não estou enganado, ninguém passou a perna em mim, ou eu não estou precisando me safar de nada. É
sacanagem mesmo, né? Para dizer um português mais claro. Daí dizer que não é um vício do consentimento, mas é um vício social. Porque a fraude contra credores prejudica a sociedade como um todo também, né? Por exemplo, a minha credora fica sem receber, ela também tem os credores dela, e assim sucessivamente, é uma cascata, né? A economia é interligada, tá certo? Então, isso são aspectos gerais, né? Só para que nós possamos entender como funciona, ou como funcionam os defeitos, tá? Você vai ver que é uma matéria muito bacana, muito legalzinho dá. Eu não sei por que isso não sai daqui. Vai, saiu. Ó, isso que eu acabei de explicar para vocês, tá aqui, ó. Vícios do consentimento, né, exceto a fraude contra credores, porque provocam uma manifestação de vontade não correspondente com o íntimo e verdadeiro querer do agente. Criam uma divergência, um conflito entre a vontade manifestada e a real intenção de quem o exteriorizou. Naquele exemplo que eu dei agora há pouco, que era um golpe que acontecia há, sei lá, 50 anos atrás em São Paulo. O sujeito geralmente chegava de outras cidades, por exemplo, do interior, né? Chegava lá na Grande São Paulo, na rodoviária mesmo. E o malandro já estava lá com um metalzinho assim que parecia ouro. E daí ele contava aquela historinha, né? Que hoje em dia é o bilhete premiado, né? Contava aquela historinha que ele estava precisando de dinheiro, que aquilo valia muito mais, mas porque eu gostei de você, eu vou te vender por tanto. E a pessoa inexperiente, né? Ou gananciosa também olha e fala: não, eu compro. E, na verdade, o cara quer comprar um pedaço de ouro, ele está comprando um pedaço de latão, né? Então, isso acaba gerando um conflito, né? O querer interno dele é diferente daquilo que aconteceu na realidade, que nós chamamos, nesse caso específico, de dolo. Depois nós vamos ver com mais detalhes. No que diz respeito ao vício social, aí é a fraude contra credores. Acabamos de explicar. Não conduz a um descompasso entre o íntimo querer do agente e sua declaração. Ele sabe muito bem o que ele quer. Ele quer prejudicar direito alheio, né? Então, essa declaração, ela é exteriorizada com a intenção de prejudicar terceiros. Por isso é chamado de vício social. Eu não posso dizer que é um vício da vontade, porque ele manifesta exatamente aquilo que ele quer. Ou seja, prejudicar o direito do credor, no nosso exemplo. Podemos dar sequência? Está muito depressa. Me ajuda, por favor. Pois é, Gabriel, eu também, cara. Eu também, mas vamos lá. Aquele quilômetro a mais, cara. Tá? Quando a tua concorrência para de correr no quilômetro 5, você corre até os 5,5, 6, que você vai ter vantagem na vida. Né? Vamos lá, força, força, força. Vamos que vamos. Olha só, eu vou explicar o erro e ignorância também no que for possível, tá? Mais 10 minutos no máximo. 10 minutos passa voando. E depois a gente retoma, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive eu tava fazendo as contas, né, aqui olhando o material. Pode ser que o tema referente a... Porque nós temos aula hoje, tivemos já dizer, né, para assim dizer, dia 12, se não tiver feriado, não sei como é que tá, e depois vai ser no dia 19, e depois já é prova, né? Eventualmente, caso não dê tempo de ver tudo juntos, assim, em encontros síncronos, eu tenho já, né, aulas referentes a esses temas gravadas que eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês não percam nada, tá? Quanto a isso, pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquila, que vocês vão ter todo o conteúdo conforme é prometido lá na ementa. Isso sem problema nenhum. Tanto que o último conteúdo será o tema da prova, né?
não da prova bimestral, mas o tema da prova em direito civil, que é um tema tranquilo, ele é bem ameno, não tem nenhuma discussão doutrinária, ninguém fica se degladiando quanto ao que é um documento, né? Não tem porquê. Então, esse é muito tranquilo até para estudar sozinho mesmo, mas ele vai ser passado para vocês, podem ficar tranquilos. Bom, falemos então do erro ou da ignorância. Claro que a ignorância aqui, nós não estamos falando da ignorância cultural, né? Não é isso. Mas a ignorância no sentido de não reconhecer a realidade, ou fazer um mau juízo, uma má representação da realidade. Tá? O agente, como está aí na tela, ele engana-se sozinho. Ninguém influencia no erro. O erro é próprio do agente. Turma, vamos ser sinceros. Não é muito comum na prática. Talvez você vá passar a tua carreira do direito inteira. Vai se aposentar lá super bem, né? Com a vida feita. E não vai ter passado pela sua mão um caso de erro em direito civil. Mas eu acho importante, né? Primeiro, porque ele está previsto na lei. Segundo, que ele é tratado pela doutrina. E terceiro, porque ele pode servir como parâmetro para nós entendermos os demais institutos, tá? Então, o erro e a ignorância é a mesma coisa. Então, quando o sujeito erra sozinho, nós estamos diante do erro ou da ignorância. Agora aqui, ó, quando é induzido por outro, aí é o dolo. Matéria que é o próximo tema, tá? Então aqui houve uma equiparação, né, entre dolo, entre erro e ignorância, é tudo tratado da mesma forma, né? E aqui a observação que eu fiz para vocês, ó. Pouquíssimas, né, são as ações anulatórias ajuizadas com base no erro, né? Porque como é que eu vou entrar na cabeça do sujeito e aferir se aquilo que ele está alegando hoje na ação anulatória efetivamente corresponde ao que aconteceu na cabeça dele quando ele celebrou o negócio? Difícil, né? Difícil. Ainda não tem uma maquininha que possa nos proporcionar esse tipo de certeza. Daí dizer que da escassez desse tipo de ações anulatórias na nossa literatura jurídica, na prática, né? Aí temos duas espécies de erro. Olha lá. Um erro substancial. Desculpa, deixa eu ver aqui. Erro dos procuradores não se enquadram nisso. Entra no erro do terceiro. Do procurador, você fala não o advogado, né? Aquele que é o mandatário, né? Daquele contrato que nós já vimos no passado. Eu acho que eventualmente pode sim. Mas como o erro ele é próprio do indivíduo, Adeilson, ele não pode ter interferência externa, é muito provável que a gente possa considerar a atuação do terceiro procurador como dolo, talvez. E não como erro necessariamente, porque o erro é próprio do sujeito, né? Aquele que o representa não poderia errar por ele, por assim dizer. Né? O professor está me ouvindo? O professor está me ouvindo? Tô te ouvindo. Pois não, tô aumentando aqui, pode falar. Imagina a situação, eu tenho 5 carros para vender e te dou uma procuração para o senhor tratar das vendas. Tá? Por algum engano, o senhor confunde o valor de um veículo com o outro e passa para frente. Tá? Só essa questão me vem à cabeça. Se isso seria um erro próprio ou se seria um erro de terceiro. É o erro do o erro do procurador enquanto terceiro. E veja, o representado aí, né, o mandante, ele não vai poder eventualmente cobrar do comprador, né? Ele vai ter que pedir de volta esse prejuízo pro procurador que se equivocou, né?
Muito bom. Ou ele pode perdoar o equívoco e ficar com um valor a menos no bolso, também não tem problema nenhum. Por ser direito patrimonial, admite disposição, né? Mas bem lembrada a tua pergunta, viu? Gostei bastante. Legal. Então, para a gente ir arrematando já, vamos lá. Só rapidamente aqui, ó. O erro substancial, o erro acidental, né? O erro substancial, turma, é aquele que recai sobre aspectos relevantes, como, por exemplo, o erro é o motivo determinante da celebração do negócio. Eu só pratiquei aquele negócio porque eu entendi tudo errado que estava acontecendo. Porque se eu tivesse visualizado a realidade como ela é, eu não teria celebrado o negócio. Os erros acidentais, por outro lado, eles recaem sobre, por exemplo, cláusulas do contrato ou condições de pagamento. Ou seja, o erro acidental é aquele que com o qual ou sem o qual o negócio teria sido realizado. Agora, o erro substancial quer dizer que o negócio só foi celebrado, o motivo do negócio era o erro e por isso ele celebrou-se. Tá? Não vou aprofundar, porque eu quero que vocês tenham a oportunidade de dar uma lida nesse material durante a semana, né? Mas você vai ver que o erro substancial, por exemplo, ele recai sobre o objeto. Puxa vida, eu só estou fazendo essa compra porque eu achei que era o objeto X, mas na verdade é o objeto Z. O objeto Z eu não quero. Né? Pode recair sobre a pessoa. Olha, eu só fiz a doação para o fulano porque eu achei que tinha sido ele que tinha me salvado de um afogamento há 15 dias atrás. Eu me enganei com relação à pessoa. Se eu soubesse que esse que eu doei não foi o meu salvador, eu não teria doado. Veja, todos são erros essenciais, graves, né? E tem também o erro sobre a natureza do negócio. Veja que isso tudo é muito difícil de acontecer no mundo real, né? É assim, eu achei que eu estava alugando. Não, na verdade, você estava comprando. Não, mas se fosse para comprar, eu não queria, eu queria alugar. Quando que isso vai acontecer, né? Mas existe em tese, e nós precisamos aprender, porque também é cobrado, né, em provas, não só nas minhas. E por aí vai, tá? Então, eu vou pedir para que vocês, eu vou lançar isso hoje, no máximo amanhã, eu aviso. Se puderem, deem uma boa lida, tá? Para a gente desenvolver a partir do próximo encontro. A gente consegue arrematar depois erro, dolo, coação, porque não tem muita dúvida, muito debate, entendeu? É mais entender os requisitos e detalhezinhos que existem. Vamos lá, então, para a nossa chamadinha, se não houver dúvida. Então vamos. Luana Denis. Pode? Presente, professor. Pode responder no microfone. É Denis mesmo ou é Denise? Desculpa, eu já perguntei isso. Não, é Denis mesmo. Legal, obrigado. Adeilson. Presente. Amanda Carvalho. Ana Júlia. Presente, professor. Valeu. André Camacho. André Luiz. Presente, professor. Valeu. Ana Cecília. Bárbara Lopes. Tá aí, já até peguei um dinheiro emprestado com ela hoje. Camila Amaral. Amaral não, Cabral, desculpa. Daniela Simão. Eduardo Fernandes.
Daniela, não? Eduardo Moraes. Presente, professor. Valeu. Emily. A Daniela respondeu, professor. Eu vi. Valeu, obrigado. Obrigado, Emily. Obrigado, Gabriel. Fernanda Cordeiro. Fernanda dos Reis. Gabriel. Presente. Giovanni, desculpa. Giovanni Chagas. Isabelle Marquesani. Presente, professor. Valeu, Isadora. Juliana Batista. Juliana Bonfim. Carla. Presente. Cauê. Beleza. Show. Lucas Brandini. Luana Presente. Márcio. Maria Angélica. Cortou? Nossa, professor. travou Luiz- tudo no L. Luiz Ô, Fernando. professor. Eu tô Luiz presente. Ô, professor, Márcio Vamos lá. presente. Travou Luiz- tudo aí, a gente não conseguiu acompanhar. Sim. Beleza. Legal. Eu tô Maria Eduarda Costa agora. Maria Eduarda Murad. Maria Fernanda Belkman. Matheus. Presente, professor. Valeu. Maísa. Presente. Monique. Paola. Pedro. Pamela. Professor, Rafael. presente aqui. Aham. Presente, professor. Boa noite. Beleza. Boa noite. Cibele. Presente. Stephanie. Sueli. Talita. Gemima. Presente. Maria Heloísa. Emília. Presente, professor. Valeu. Rafael Geraldo. Igor Sasdelli. Faltou alguém? Beleza, obrigado, Luan. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal. Boa semana para vocês, viu? Cuidem-se. Obrigado pela presença, tá?